que ele falou? O que eles falaram? Hã? Samuel falou mesmo que tinha que ser mais fino, senão não cabe. Ah, legal. Bom, gente, obrigado pela presença. Na verdade, era para meu marido estar aqui. Ele fugiu correndo, vocês viram passar ali? Ah, não, mentira, não fugiu correndo, não. Ele está trabalhando hoje, mas anteriormente a isso, ele já tinha dito que quem ia dar aula ia ser eu mesma. Mas ele estaria aqui para me ajudar. Mas ele está trabalhando, ele disse que vai tentar conseguir participar da aula e voltar correndo, mas não chegou até agora, né? Acho que ele fugiu de verdade. Olha, eu queria... Dani, você dá para o Hamilton o microfone? Você pode orar para a gente, Hamilton? Hamilton Soares? Pode? Obrigada. Pai de amor, agradecemos porque estamos esta manhã reunidos para te louvar e agora para aprender mais de ti, Pai. Sim. Pedimos que esteja abençoando a Isa e a cada um aqui, que a Isa possa estar trazendo a tua palavra e que nossos corações e mentes estejam abertos para receber o que o Senhor tem para nós. Abençoa nossos familiares, amigos e nosso país, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Joia. Bom, nós já estamos estudando esse livro aqui há bastante tempo, né? Já tem bastante tempo, acho que só tem mais uma aula depois dessa sobre o livro, né? A semana que vem, acho eu, se não me engano. E a gente já viu o papel dos maridos, das esposas, dos filhos, e hoje coube a mim aqui trazer o papel dos pais, tá? Mas antes de tudo, eu queria que vocês pegassem esse barbante aí que está aí. Quem já conhece a dinâmica, não fala, não conta o segredo, não conta o pulo do gato. Que aí quem já se conhece, no final pode vir aqui fazer, tá bom? Demonstrar, tá? Então, pega esse barbante, segura nas duas pontas, tá? Não pode soltar as duas pontas, de jeito nenhum. E vocês vão ter que dar uma laçada nesse barbante. Quem já sabe o pulo do gato, não conta. Quem não sabe, tenta aí. Vamos lá. Vocês têm que dar um jeito de dar uma laçada, um nó. Tem gente rindo aí, não é impossível, não. Não é. Vamos lá, tenta aí. Tenta aí. Vamos lá. Olha, um pulo, puxa. Não vale. Tem que ficar laçada. E aí, alguém sabe como fazer levanta a mão? Não? Então, vamos lá. A gente tem 1 hora para ficar aqui. Ah, não temos não. Não é só isso que a gente veio fazer aqui, não. Nada? Nada? Tá chegando reforço lá. Quem sabe? Davi, quem sabe? Não? Pega um barbantinho aí quem está chegando e vamos lá. A missão. Nada, Conceição? Puxa vida, a Conceição está quase dando nó no braço, mas no barbante não. Não, né? Então tá bom. Então tá, então. Ninguém sabe? Conseguiu? Você soltou a mão? Uma laçadinha assim, ó. Tá, uma tá quase enforcando a outra. Não enforca a mãe, não enforca a irmã, nada disso, por favor. Bom, com a boca, vai, tenta, quem sabe. Com a boca? Deixa eu ver, faz assim. Soltou? Soltou. Não, tem que puxar e ter laço. E aí? Solta. Não, ela tá querendo brincar de cama de gato. Não. Bom, a Laír conseguiu dar um nó ali. Ó, mostra aí, Laír. Mas nunca mais ela vai fazer isso se eu der outro barbante. Bom, tudo bem. Pode guardar o barbantinho. É igual criança, né? Depois vai ficar tentando fazer essa aula inteira, né? Então guarda, põe do ladinho. Não, é uma laçada, gente. Vocês estão fazendo umas gambiarras aí. Bom, não vou contar agora, vai ser no final da aula. Aguarde. Se vocês esquecerem, eu não conto. Tem que me lembrar, porque eu sou esquecida. Aí eu passo batido e vou embora. Bom, tem algumas coisas que parecem impossíveis, né? Como essa daí, não parece? Parece impossível você conseguir dar uma laçada sem soltar a mão.
papel dos pais também, às vezes, parece meio impossível de dar certo, sabe? Às vezes parece tão difícil, mas tendo alguém que conheça para orientar, dá certo, tá bom? Espera aí, vamos lá. Vamos continuar, vamos ver se esse negócio aqui vai dar certo. Bom, tudo que Deus faz é perfeito, né? Ele nunca erra. Você vê a natureza, que coisa maravilhosa, né? O nascer do sol, vai, ilumina, vai embora, no outro dia nasce de novo. Perfeição. Você vê uma planta, né? Dá flor, que dá fruto, que tem a semente, que vai dar flor de novo, que vai dar uma planta de novo. Tudo que Deus fez. O nosso corpo, né, humano, a gente come, tem todo um processo, o estômago digere, usa o que precisa, o que não precisa, descarta. É uma perfeição enorme, né? E Deus criou assim também a família. Ele deu o papel de cada um para funcionar igual uma engrenagem, assim, perfeito. Tudo se encaixando, tudo certinho, né? O papel do homem, o papel da mulher, da esposa, do esposo, do filho, tudo certinho para funcionar de uma forma certinha, corretinha ali, a engrenagem lubrificada, né? Funcionando, tudo. Mas aí entramos nós, né? E quando a gente entra, às vezes dá ruim, né? Como diz a moçada aí. Às vezes dá ruim. Porque nós vamos com o nosso pecado, né? E não desempenhamos bem o nosso papel. Cada um no seu papel aí. E isso é que dá errado, né? Mas para que a gente consiga, apesar do nosso pecado, apesar das nossas falhas, apesar do nosso jeitão aí errado, para que a gente consiga realmente desempenhar a função direitinho de pai, a gente tem que buscar na fonte certa, que é a palavra de Deus, né? E ele já deixou esse versículo aí, é um deles, né? Mas é um que a gente vai pegar como base. Esse livro aqui toma esse versículo aí como base para falar do papel dos pais. Tem muitos outros, né? Mas esse aí, podemos ler juntos? Efésios 6:4, vamos lá? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. É realmente um versículo completo, porque ele diz o que não fazer e imediatamente ele diz o que fazer. Parece até que em contraposição, né? Ó, ao invés de você levar o seu filho à ira, cria na admoestação, né? E na disciplina do Senhor. Ele tira uma coisa e põe outra. A palavra de Deus é bem assim mesmo, né? Ela dá o que a gente não pode fazer, mas dá junto o que é para ser feito. E o que a gente tem que fazer com os nossos filhos? Criar na disciplina e admoestação do Senhor. Bom, vou pegar aqui meu óculos, porque o negócio aqui está feio, né, gente? Já era. E pais, então, não deve provocar, levar os seus filhos a se irar, tá? Em contrapartida, a gente deve ajudar. É um treinamento que a gente faz com os filhos, tá? O que os pais fazem é um treinamento. E faz parte do treinamento essa admoestação e essa disciplina, tá? E esse equilíbrio entre discipular o filho, né? Disciplina, junto, ajudando, né? Com a disciplina e a admoestação, né? O ensino. Isso junto vai levar a moldar nosso filho, a levar nosso filho a ter o caráter de Cristo, a levar nosso filho a ter a imagem de Jesus, que muitas vezes o pecado faz com que a gente vá se afastando cada vez mais desse papel, né? Agora, daqui a pouquinho eu vou falar como a gente vai levar os filhos, como a gente pode, né, levar o filho à ira. Mas, para não provocar, cuidado, a gente tem que ter muito cuidado para não provocar e fazer com que o nosso filho, a gente leva o nosso filho a preferir pecar de tanto que o pai azucrina fala e está em cima. A gente tem que tomar cuidado entre essa coisa, sabe, de admoestar e de levar a ira. É uma linha bem fininha, bem tênue, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado para não levar o nosso filho a preferir fazer o errado do que continuar ali ouvindo, né? Agora,
É um esclarecimento, deixei bem grande ali, esclarecimento. O texto não sugere que a gente deve fazer tudo o que o filho quer. Tudo para agradar o filho. Quem pode ler para mim? O Dani está com o microfone, ele leva para a gente. Hebreus 12, 11. Pode abrir aí, quem puder ler. Meu óculos está... Levanta a mão que ele leva o microfone. Hebreus 12, 11. Ali, ó, dona Ana. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, na hora, toda disciplina não é boa. Né? Quem que gosta de ser disciplinado? Nem a gente, quando é adulto, gosta, né? Se chegar alguém chamar a atenção da gente e disciplinar a gente, né? No trabalho, onde for. Isso é motivo de muita tristeza. E para o nosso filho não é diferente. Só que a gente tem que disciplinar e não levar à ira. Tá? Agora aqui, gente, eu quero, antes de... esse também é um outro versículo em Colossenses que também tem muito a ver com o que a gente vai falar. Vamos ler junto, já que está aí? Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Às vezes a gente vai disciplinar e desanima nosso filho, tá? E faz com que ele perca o ânimo, perca o fôlego, a motivação, né? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. E agora, qual é a diferença? Eu quero ouvir de vocês, tá? Pode participar, porque a gente não está em culto, a gente está em sala de aula, né? EBD, escola, né? Então vamos lá, vocês podem falar. Qual a diferença entre castigo e disciplina? Quem sugere aí uma diferença? Oi? Pode falar alto que eu falo. É muito grande a diferença. Uma diferença. Disciplina é um ato de amor. E o castigo? O castigo não. O castigo é muito mais uma imposição severa por algo que foi feito, né? E é desprovido de amor. Desprovido de amor e a disciplina é um ato de amor. O castigo ele tem fim em si mesmo. Acho que quem está online não escuta, né? A gente esquece. O castigo, no meu entendimento, ele tem um fim em si mesmo. A disciplina não. A disciplina ela visa o futuro, treinar ele para o futuro. Vai chegar uma hora que ele não vai mais precisar ser disciplinado. Já entendeu? Né? Legal, Jonas, obrigada. Exatamente, tudo isso que foi falado e mais um pouco. Eu fugi um pouquinho do livro, tá? Eu fui buscar em outros lugares aqui para trazer também. E quando os meus filhos eram pequenos, eu li esse livro aqui, não sei quem já leu, já está bem velhinho, né? Os filhos são velhos, gente, não sou eu não. Ó, bem velhinho, porque faz tempo. Acho que eu li mais de uma vez quando eles eram pequenos. E eu gostava. Tem coisa que eu não concordo, mas tem coisas assim, muito, muito interessantes e práticas. E aí eu me lembrei que tinha aqui uma tabelinha. E aí eu trouxe aqui, ó. Olha lá, esclarece bem e exatamente o que foi dito aqui, né? A gente sabe disso, ó. Castigo, qual o propósito? Infligir punição por uma ofensa. Disciplina, treinar para a correção e maturidade. Bem diferente, né? O foco do castigo, más ações passadas, alguma coisa que fez de ruim. E o foco da disciplina, futuras ações corretas. E do castigo, atitude com o castigo. Hostilidade e frustração da parte dos pais. E dos filhos também, eu acho. Né? E disciplina, amor e preocupação da parte dos pais. E a emoção resultante? Medo e culpa do castigo. E da disciplina, segurança. Então, quando a gente está disciplinando o nosso filho, a gente deve estar muito com isso em mente. Eu estou disciplinando ou eu estou castigando? É diferente. A gente tem que parar e pensar.
E na hora do vamos ver, que a gente está brava, muitas vezes, isso, filho, muitas vezes a gente não para pensar se eu estou disciplinando ou se eu estou castigando. Pode falar, por favor, Má. Eu tive uma vez uma experiência com minha filha que para mim ficou bem clara essa diferença de um e outro. Ela fez uma arte e aí eu nunca bati nela sem explicar por quê. Primeiro dava aqueles avisos, nunca fiz com raiva, porque senão eu sei que eu posso perder o controle, então conversei com ela antes, não deu certo, aí chegou o momento que eu bati. Aí, mas não espanquei, bati. Aí deixei não vai ela ser processada, não pode deixei falar. ela no... Tá bom, obrigada, mas já prescreveu, né? Aí deixei ela no escritório lá pensando um pouco, depois eu voltei para conversar com ela, para ver se ela tinha entendido a situação. Antes eu falei que eu ia disciplinar, porque a Bíblia falava tal, tal, tal. Aí eu perguntei, filha, você entendeu? Aí ela falou, eu falei, você acha que a mamãe errou fazendo? Ela falou, não, mãe, eu acho que você fez certo, mas eu acho que você bateu pouco. Você precisa bater mais. Falei, então você não entendeu, minha filha. Então, eu passei para já, eu posso completar a obra. Não. Então você não entendeu. A mamãe não te bateu para castigar, porque precisava ver você sofrendo, não é isso. Aí depois eu expliquei, ela conseguiu entender. Que bom, irmã. Muito jóia. Obrigada, Leila. Bom, mas, deixa eu passar aqui. Mas, antes disso, eu já devia ter feito uma pesquisinha aqui. Quem aqui tem filhos até 11 anos? Boa parte. E de 11 até já 25 anos, assim. E adulto? Adulto. Quem não tem filho? Alguns. Legal. Eu quero... eu quero, assim, dizer que é muito difícil falar sobre o papel dos pais, assim, geral, tá? Eu acho que a gente teria que ter uma aula para quem tem filhos crianças, até 11 anos, mais ou menos, para quem tem filho adolescente, jovem, e para quem tem filho adulto. Quem não tem filho, eu acho que não podia, mas pode, deve ajudar muito, né? Eu sei que vocês têm sobrinhos, tem pessoas que vocês cuidam sempre, e a gente sempre, quando é pai e mãe, conta com alguém que ajude a gente de uma forma certa, né? Mas, assim, quem tem filhos de idades diferentes, eu vou falar aqui no geral, mas é muito diferente, né? O papel quando é criança e o papel quando, por exemplo, tem filhos adultos. Né? Muito diferente o papel. E a gente vai aprendendo. Quando vem o bebê, a gente não sabe nada, né? A gente vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. E a gente pensa, bom, agora eu já sou mãe há quanto tempo? E eis que eles ficam adultos e a gente também não aprendeu a ser mãe de adulto. Então, também a gente tem que aprender. Então, o papel de mãe, de pai, nunca vai ser completo. E a gente sempre vai ser pai e mãe, né? Tenham eles a idade que tiver, são filhos. E a gente se dói por eles e qualquer coisa que aconteça com eles é com a gente também, mesmo que já sejam marmanjos, né? E a gente não sabe lidar com cada fase. É Deus que vai dando o Espírito Santo, a sabedoria, para a gente caminhando e aprendendo e fazendo. Por isso, não é vergonha perguntar, ir atrás, estudar, ler livros e discutir. E é tão gostoso quando a gente está num ambiente assim, que a gente pode realmente falar, né? Aprender, falar. E eu não sei se vocês têm isso, talvez os que têm filhos menores, não. Mas eu que já tenho filho adulto, quantas vezes eu já pensei, ai, se eu pudesse voltar atrás. Ai, se eu pudesse estar lá no começo, eu ia fazer isso diferente. A gente não pode, né? O que está feito, está feito. Mas a gente conta com um Deus que é poderoso para consertar até os buracos que a gente arrumou lá atrás, né? Não tem um versículo, eu não sei se é em Malaquias, pastor, não sei, que fala que Deus vai restaurar o que o gafanhoto comeu, alguma coisa assim.
E é isso mesmo, Deus restaura até o que já foi lá comidinho, né? E a gente tem sempre que depender de Deus, seja em que fase está o nosso filho, né? E a gente vai ter que tomar um cuidado bem grande para encontrar um equilíbrio, seja filho pequeno, seja maior, adolescente, seja como for, de uma disciplina severa e de permissividade, tá? Disciplina severa não está certo, permissividade também não. Nenhum dos dois vai fazer com que a gente esteja fazendo o que Deus quer na vida dos nossos filhos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque a gente, às vezes, para não ser uma coisa, é outra. E não é assim que Deus quer o nosso papel, tá? Bom, agora para a gente pensar aí. Eu acho que esse primeiro item ali, gente, é o que de mais importante um pai e uma mãe que quer acertar tem que ter. Aquele velho ditado, ninguém dá o que não tem, não é? A gente conhece bem esse ditado. E para ensinar, para treinar nosso filho, esse aí é assim, o top, 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 né? É o principal. Se a gente não tem vida com Deus, se a gente não tem uma vida de oração, se a gente não tem uma vida de leitura da palavra, se a gente não vive isso no nosso lar, sentado, levantando, andando, né, falando, viajando, falando do vizinho, falando da igreja, se a gente não tem uma vida com Deus o tempo todo, nós não vamos conseguir que os nossos filhos entendam a verdade da palavra de Deus. Não vamos conseguir levá-los a Jesus porque nós estamos fora também, né? Então, acho que a principal coisa é analisar a gente mesmo. Antes de qualquer método, de qualquer coisa, de sou contra bater, sou a favor de bater, sou contra isso, sou a favor daquilo. Isso dá uma polêmica danada. Mas esse aqui é assim, em cima de tudo. Então, se a gente não tem, não dá para dar, né? Então, primeira coisa é a vida da gente com Deus. Como é que anda a nossa vida com Deus? Como é que é a sua vida diária? Quanto tempo a gente dedica para Deus? Quanto tempo a gente pensa nas coisas de Deus? Quanto tempo a gente fala de Deus na nossa casa? Isso é o principal que a gente pode mostrar para os nossos filhos. Por isso, às vezes o pai mais simples, a mãe mais simples do mundo, sem cultura, não importa. Se tem Jesus, é isso que vai deixar. E é o de principal, né? Porque a gente se preocupa tanto quando a neném nasce. Eu estou com 2 netinhas lá, que coisa mais gostosa do mundo, gente, que é ser vó. É muito bom. É uma delícia. É a coisa mais gostosinha. Principalmente porque depois a gente manda embora para dormir lá com o pai e com a mãe e dorme sossegado. Não, estou brincando. Bom, é também, né? Não é tanto brincadeira assim, não. Mas, né? Mas é delícia ser vó. É uma delícia, uma gostosura ser vó, né? Mas a gente vê o quanto é difícil, né? Disciplinar, criar, ensinar, mas isso tudo vai ser muito da nossa vivência com Deus, que a gente vai passar muito mais do que a gente falar. A gente vai ter que falar, mas mais do que isso é viver, né? É a primeira coisa. Agora, quando eu falei para vocês que eu tenho andado, estava ultimamente andando muito, sabe, naquela coisa assim de repensar algumas coisas assim, Deus me colocou no coração uma coisa que aí eu estava vendo esse livro aqui, esse já é mais novo, viu, gente? Agora, tá? Eu vi esse livro para comprar para o meu filho e para a minha nora. Só que acabei não comprando, deixando passar. Aí agora a minha nora comprou para mim para eu dar para eles. Não deu sentido? Mais ou menos. Mais ou menos, tem que pensar, né? Não, ela comprou porque eu pedi para ela, eu ia usar aqui, mas é na verdade, para eles mesmos. Gostei. Tem coisa aqui também que eu não concordo tanto. Chama Não Me Faça Contar Até 3. Viu? Não me faça. Até 10? Oxe. Tem gente prolongando aí. Não me faça contar até 3. É interessante. Tem umas coisas bem legais. Eu fiz uma leitura dinâmica, porque chegou agora e eu fui até aqui só. Mas, assim, deu para ver coisas bem legais. E ele veio falar uma coisa que eu tenho estado pensando muito nisso. E ela veio. Mas essa frase aqui, será que vocês vão entender? Vamos ver. O coração do problema é o problema do coração.
é o que eu tive pensando muito esses tempos, né? Às vezes a gente vê o comportamento só da criança e fica muito preocupado com o comportamento. E não percebe o que está por trás. É como se você tivesse uma úlcera e tomasse remédio só para dor. Você cura o efeito, mas não cura a úlcera. Né? Então, às vezes, você vê o comportamento do seu filho, você só está olhando a pontinha do iceberg, né? Não está vendo o que está atrás. Então, ela tem um método, e método nem sempre dá certo, né, no dia a dia, assim, mas é interessante a gente tentar. Ela senta para conversar e faz muitas perguntas para tirar da criança o que está por trás, tá? Então, ela diz que ela tem um filho maior e uma filhinha menor. Acredito que foi uns 5 anos, a menor 4 anos e o outro de 6, 7, uns 3 anos de diferença, acho, se eu não me engano. E diz que o filho brincava de correr atrás da menina, imitando leão, e a menina se esgoelava e corria, tinha medo e tremia, grudava na perna dela. E ela falava assim, para, fulano, não provoca a sua irmã, tal, 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 tal. E ele parava. Dali a pouco ele estava pegando a boneca dela e correndo, e ela correndo atrás. Ele gostava de provocar, o tempo todo provocando a irmã. Isso não acontece quando a gente tem 2 filhos, né? De jeito nenhum, só na casa dela, eu não sei de onde ela tirou isso, para falar aqui. Mas assim, provocava. Ah, meu marido voltou. Ele fugiu, mas nem tanto. Bom, aí ela ficou pensando, ela toda hora dava bronca pelo ato, e aí ela falou, poxa, peraí, por que será que ele provoca tanto? Aí foi sentar com ele e perguntar, você se diverte quando ela grita e corre? Me divirto. Você acha legal? Eu acho engraçado. Mas você acha que a sua irmã se diverte? Ah, não, ela não. Você acha que ela se sente bem? Não, ela não se sente bem. E você ama sua irmã? Amo minha irmã. Então, vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. Olha, pegou lá em 1 Coríntios 13, que diz, o amor não sente prazer no mal. Não, ai, gente, deu branco agora. Não é isso. O amor não se alegra com a injustiça. Lembrei. O amor não se alegra com a injustiça. Você está se alegrando com a injustiça? Estou. Você acha que isso é bom? Não. Aí conversou. Você acha que você deve pedir perdão? Você acha que você está errado? Estou. Vamos pedir perdão a Deus, a sua irmã e a mim também, porque você está me azucrinando a cabeça todo dia com essa coisa. E aí diz que depois disso, às vezes tinha provocação, mas era só ela lembrar desse versículo, alguma coisa, ele voltava assim. Isso não quer dizer que conserte tudo, mas algumas coisas dá para a gente sentar e conversar. Palmada. Gente, cada um tem a sua ideia, as suas coisas aí, a Bíblia é bíblico, né? A palmada. Muitas vezes algumas pessoas acham que é uma linguagem e tal. Não vou discutir isso porque isso aí dá muita polêmica. Porém, assim, eu acho, tá, que palmada é uma coisa e deve ser até a última coisa. Acho que antes deve vir muito a conversa, o diálogo, a exortação, a admoestação. Mas não é que o pai vai ficar falando, depois não aguenta mais, aí bate. Não é isso. E também não é que aceita-se, por exemplo, não faça isso. Olha, já disse para não fazer. Gente, não faz. Dali a pouquinho fala, não faz isso. Aí a criança para. O que a gente ensinou? Nada. Ensinou sim. Ensinou, você não precisa me obedecer da primeira vez que eu falar, porque daqui a pouco eu vou gritar e você obedece. Não foi isso que a gente ensinou? Foi isso. Se a gente grita com a criança, eu acho grito horrível. Eu não gosto de grito. Eu tenho muitos defeitos, mas grito não é o meu defeito. Eu acho que grito é uma coisa que machuca. Que se alguém gritar comigo, eu não falo, eu choro. Eu choro, de adulta, tá? Eu tenho, não sei se foi trauma, não sei. Eu não me lembro da minha mãe gritando comigo. Meu pai faleceu, eu era tão pequenininha. Coitado, não deve ter gritado, não. Mas a minha mãe, eu não lembro dela ter gritado comigo, mas eu tenho
trauma disso. Se alguém gritar, levantar a voz comigo, eu me encolho. Eu sucumbo, assim, eu não gosto. Então, eu imagino que isso seja uma coisa muito ruim também para a criança. A gente gritar com a criança. Outra coisa, tomar cuidado com a disciplina. Além de gritar, tem pai e mãe que bate na cabeça, belisca, puxa o cabelo, né? Dá um beliscão. Gente, que coisa mais irritante. Que é pior do que levar seu filho à ira, beliscar. Se alguém belisca você, o que você sente? Uma irritação que sobe assim, não é? Bater desse jeito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Disciplina precisa ser na hora certa, sozinho com a criança, falando baixo, olhando no olho e sendo positivo. Para obedecer na primeira vez, para obedecer na primeira vez. Não tem que gritar para obedecer na primeira vez. Né? São coisas de combinado. Né? Bom, e usar a palavra sempre para ensinar. Mas como que a gente, pais, provoca os nossos filhos à ira? Aqui eu até já falei umas coisinhas aqui, né, no meio aqui, que às vezes a gente, no intuito de deixar quieto, ou da nossa irritação, ou até achando que está acertando mesmo, a gente provoca os nossos filhos à ira, né? Uma das coisas, deixa eu ficar de olho aqui no horário. Tá. Briga entre o casal. Isso pode levar nosso filho à ira, à insegurança. O filho que vive vendo brigas horríveis entre pai e mãe, discussão ou desentendimento, gente, isso é normal. Né? De preferência, fazer quando o filho não está perto. Mas, às vezes, acontece da gente se desentender, de um achar que é azul, outro achar que é amarelo, e tudo bem. Mas brigas com ofensas, brigas onde se leva o tom de voz, brigas onde há ofensas, isso pode levar muito os nossos filhos à ira também. E à imitação. Oi? E o cônjuge, os dois, né? Os dois. Esse daí já... Aí não tem jeito não, né? E por que ele falha sempre? Eu vejo que no meio da aula sempre dá uma falhada. Olha, eu vou gritar com você, me obedeça. Não obedece. Vou ter que exortar. Vou levar... Opa, foi. Meu marido saiu para ir lá, foi. Críticas constantes e sem elogios. Às vezes, a gente tem que se policiar. Porque é tão fácil criticar. Não é? Você dizer, puxa, seu cabelo está sempre desarrumado. Cuida aí, olha, essa meia suja, falo para você, tem que tomar cuidado. Eu sei que a gente que é mãe e pai, gente, a nossa missão é chata. Fala a verdade, né? Escova o dente, toma banho, levanta, não assiste mais televisão, desliga isso, vai para a cama. O tempo todo, né, a gente fica dando ordens. E isso está dentro do pacote, não tem jeito, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de não elogiar. Eu, como professora, tá, eu tenho alunos pequenos, de 6 e 7 anos. E professora é meio que nem mãe, chata também, né, Esdra? A gente é meio chata, né? Faz isso, não faz aquilo, para com isso, faz aquilo, manda logo, fez tarefa, não fez tarefa. Também igual mãe e pai. E eu uso muito com os meus alunos de elogio. E isso é uma coisa que surte mais efeito. Isso, gente, eu já comprovei, eu tenho muitos anos, mas o elogio surte muito, muito mais efeito do que a crítica. Se eu chego e falo para o meu aluno assim, nossa, sua letra melhorou muito, está muito melhor, lembra? Não era bonita assim, olha que coisa, às vezes não está nem tão linda ainda. Mas se melhorou, não minto não, tá? Estou falando a verdade. Melhorou, ele tenta fazer melhor. Com certeza ele tenta. Tá? E tem aluno tão traquina, tão danadinho, tão agitado, que quando faz uma coisinha a gente tem que logo elogiar, porque senão perde a deixa, não acha mais. Tem que rápido elogiar, porque senão a gente perde a deixa. Então,
tem uns que, nossa, fica cavando para arrumar um elogio para ele. Porque é difícil, é difícil. Mas, assim, eu vejo com o filho a mesma coisa. Se você elogiar, ele tenta fazer, né? Então, vamos aí elogiar bastante. Não elogios falsos, tá? Elogios verdadeiros, tem que ser verdadeiro, né? E meu marido mandou colocar aqui o que é mesmo, amor? E ele falou, não deixa de falar sem explicar, né? Tem que explicar o porquê. Tá? Ele mandou colocar, mas eu esqueci de colocar. Aí acabou passando. Falta de amor é outra coisa que leva filho à ira, né? Falta de amor. E às vezes a gente até ama, porque eu fico imaginando que eu não sei, existe, mas assim, pensando com vocês pensando aqui, a gente ama os filhos, né? Mas a gente às vezes não demonstra amar. Não diz que ama, não faz um carinho, não tem um aconchego, né? Não demonstra toda hora que ama. Isso é importante também, a gente demonstrar, né? Isso nós já falamos um pouquinho, né? Pais que confundem autoridade com autoritarismo. Aquela coisa de general mandando sempre, eu que sei, eu que mando, eu que sou líder, né? Tomar cuidado com isso, que o autoritarismo pode levar à rebelião, né? E não leva realmente à obediência profunda. Não obedece na hora, mas obedece. Está mais ou menos aqui. A mesma coisa, né? Que a gente já falou, pais que confundem também amor com permissividade, né? Também leva à ira. Incoerência entre a fala e a ação. Isso aqui é muito sério. Opa, sem querer apertei. Incoerência entre fala e ação. Fala uma coisa e faz outra. Tomar muito cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, a gente faz isso mesmo. Tá? Isso é todos. Né? Falar tem que fazer. Fazer e fala e ação tem que estar bem combinadinha. Pais que não pedem perdão. Isso daí é muito sério. A gente precisa pedir perdão para os nossos filhos. Inclusive por deixar de fazer alguma coisa. Né? Às vezes a gente pede perdão pelo que fez de errado. Mas às vezes não fez alguma coisa, tem que pedir perdão também. Tá? Isso vai levar nosso filho a também pedir perdão. Pais que nunca ficam satisfeitos com o desempenho dos filhos, né? Se o filho tira média, poxa, só a média. Se o filho tira 8, por que não 10? Você tem capacidade para isso. Se o filho coloca meia, poxa, só a meia, tem que colocar o tênis. Tudo bem que a gente tem sempre que estar estimulando para o mais, né? Mas tomar cuidado, porque essa crítica constante desanima e leva à ira. Opa. Esse livro aqui, ele dá esses exemplos. Aí eu não vou demorar, não vou passar muito tempo falando. Ele dá exemplos de provocação que a gente faz com os filhos, direta e indireta. Tá? Brigas entre... Estou eu aqui no lugar errado, tirando a colinha errada. Exemplo de provocação direta, pegar no pé demais, xingar, menosprezar. Gente, uma coisa muito importante, a gente precisa se policiar muito. Nunca fala do seu filho em público, né? O que o filho fez ou deixou de fazer, fala com ele. Né? Não precisa ficar falando em público. Meu filho, não sei o quê, deixa não sei o quê, faz não sei o quê. Isso humilha, isso deixa para baixo, né? E isso atrapalha a comunhão da gente com eles. Né? Então, não falar do filho em público, fala com ele. Ridicularizar, comparar. É inevitável que a gente compare, tá? Comparar, olha, gente, é uma coisa que a gente não deve, mas a gente faz. Se você tem 2, 3 filhos, você compara. Se você não tem, mas tem um sobrinho, você compara. Se você tem 2 sobrinhos, você compara os 2 sobrinhos. A gente vive comparando, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Não fale sobre essa conclusão que você chegou aí, né? Quando você comparou inicialmente. Porque a pior coisa, se você quer que a criança se comporte bem, a pior coisa é você dizer para ela assim,
Ai, você faz assim, a sua irmã faz assado. Isso leva ele a fazer o bem? Fazer direito? Não, fica com uma raiva danada do que você falou e fica com raiva da irmã também. Né? Ele põe a culpa na irmã e no pai e na mãe que estão comparando. Comparação não adianta. Ainda bem que Deus não fica comparando a gente, porque senão a gente estava encrencado. Né? Pensou? Me comparar com Davi? Nossa vida! Não ia dar, hein? Não ia dar, não. Então, gente, José, Daniel, gente, eu acho José e Daniel assim, top para mim, né? Da Bíblia. Eu gosto demais dos dois. E aí eu fico pensando, nossa, Senhor, ainda bem que o Senhor me ama, apesar de tudo isso, de eu não ser Daniel e Davi, né? E não ser também o Daniel e o José, que eu gosto tanto. Então, não compare, não dá certo, não é bom, não vai chegar a lugar nenhum e não adianta. Né? Outra coisa também, envergonhar publicamente, já falei, disciplinar publicamente também, tá? Não fique bravo na frente dos outros, não chame atenção na frente dos outros, chame à parte, abaixa, fala olhando nos olhos, fala baixo. Isso é muito legal. Tem um pai aqui que eu gosto muito do jeito que ele faz com as filhas. Agora as filhas estão adolescentes, mas eles são muito amigos nossos. Ele, desde pequeno, se tinha que fazer alguma coisa, ele pegava pela mão, ia do ladinho e olhava. E ele falava tão baixinho que, por mais que você tentasse escutar o que estava falando, não dava. Que raiva. Não dava. Ele não dava para escutar o que ele estava falando. Mas muito, muito legal. Eu acho que esses são exemplos que a gente deve seguir, né? Também não colocar assuntos em família, principalmente quando a gente tem adolescentes, jovens, filhos adultos, né? Naquela hora de reunião familiar, naquela hora do almoço, naquela hora, né, de uma comemoração, trazer à tona um assunto que não cai bem para um, né? A gente deve evitar, deve ter sabedoria para não trazer esse tipo de situação, né, para a nossa casa. Isso é sabedoria. E também exemplos de situação... Opa! Não volta? Direta e indireta. Tá. Essa indireta, negligenciar, né, não cuidar direito, a gente também leva indiretamente os filhos à ira. Tomar decisão precipitada, não investir tempo nos filhos, porque hoje se usa muito, não tenho tempo, mas eu tenho um tempo de qualidade. Tem que ter os dois, né? Tem que ter tempo, tem que ter qualidade no tempo, quantidade e qualidade também, né? Mimar o filho ao ponto de fazer ele sentir-se o centro do universo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, gente, eles vêm tão bonitinho, né? Tão gostosinho. Eu vejo meus netos lá, para mim eles são o centro do universo. Mas se eu deixar que ela pense, eu estou atrapalhando meus filhos a educar. Né? O Dani e a Jéssica, eu estou atrapalhando, porque eles não são o centro do universo. São para mim, para eles, né? Mas não vão ser. Então, eles têm que saber que tem limites, tem outras pessoas, né? Mas a gente meio que, principalmente vó e vô, né? Tem aquela assim de deixar fazer tudo, e a gente tem que se policiar, porque tudo bem que a gente não está ali para educar mais, está só para auxiliar na educação, mas a gente tem que ajudar, porque se a gente está ali, né, não pode atrapalhar, pelo menos, né? No mínimo, né? Deixar de amar o próprio cônjuge também, estraçalha o lar aí e também atrapalha, né? E leva os filhos também à ira. Bom, aqui nós temos alguns exemplos que o livro dá de pessoas, tá, da Bíblia que levaram os filhos a pecar. Porque o coisa aqui não é só irritar o filho, levar ele, mas fazer ele pecar, através do nosso comportamento, né? Esses aí são exemplos. Eu não vou ficar lendo os textos, nem vou ficar falando de cada um deles, porque senão a gente não vai conseguir terminar hoje aqui, né? Mas o Adão e a Eva, pelo exemplo, né, negativo que deram, trouxeram pelo primordial que trouxeram o pecado aí, né? Mas depois, com o exemplo deles, Caim também caiu nesse pecado. O Noé, né? Lembra quando ficou nu
ele levou a maldição do filho. Né? Por causa, o pecado era de quem? Do filho. Né? Mas ele também pecou. Ele também levou o filho a pecar. Abraão, né? Lembra do exemplo de mentira de Abraão? E não foi uma vez só, né? Foram duas. O que Isaac fez depois? Também copiou, também fez igual. O pecado era do Isaac quando ele copiou. Só que tem o dedo do pai lá, né? Ló, né? Ló, ele armou a tenda dele e foi armando, estendendo a tenda dele até Sodoma. Ele era diferente, tanto que ele foi salvo lá de Sodoma, né? Ele foi salvo. Mas ele deixou o mundo entrar ali, ele foi conviver, ele trouxe o mundo para dentro da casa dele. Isso fez com que a esposa ficasse lá, as filhas agissem errado depois com ele e trouxe o pecado. Isaac e a Rebeca, né? Como a gente pode tirar exemplo negativo do Isaac e da Rebeca? Favoritismo, né? Mentira, conflito. E isso se seguiu entre Esaú e Jacó afora aí, né? Jacó, Eli, Samuel, Davi, tudo não disciplinaram direito os filhos. E é triste, né, ver, né? Davi, um homem do coração de Deus, Samuel, um homem tão bom, um profeta tão bom, não conseguiu disciplinar direito os filhos, né? Não conseguiu trazê-los no temor do Senhor. É triste, né? Davi e Absalão, né? Teve falta de perdão, de reconciliação, deixou Absalão tanto tempo lá no exílio lá e teve revolta, né? Então são exemplos que realmente para não se seguir. Mas tem uma palavra de graça. E o que é graça mesmo? A gente tem ouvido bastante, né, aqui na igreja sobre graça, não tem? Um favor imerecido, né? É aquilo que a gente não merece recebe, aquilo que a gente recebe e não merece, né? É isso mesmo. Tem uma palavra de graça para nós pais. Sejam nós pais de filhos pequenos, que estão começando, que tem todo um caminho aí para fazer direito, né? Perote é com 3, Débora, Pititico. Seja nós que já temos filhos adultos, grandes, tem uma palavra de graça para nós, graças a Deus. Infelizmente, meu bem, falta pouco. Infelizmente, todos os pais erram. Todos, né? Não tem quem passe ileso por isso, né? Em tudo, né? Vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Que pai nunca se sentiu culpado pela maneira que disciplinou o filho? Será que tem? Tem alguém aqui? Só se for de bebê, acho que ainda não deu tempo, né? Débora ainda acho que não deu tempo. A Débora acho que ia levantar a mão. Quem mais? Né? Que pai que não se sentiu ainda assim, né? Culpado, porque gritou, porque falou que não devia, porque foi além do limite, porque... Qual pai? A gente sabe o que a gente faz, né? De repente, sem querer, você fala uma coisa que... aí depois engolir o que você... aqui, amor, obrigada. Ele foi buscar um brigadinho, viu? Foi buscar uma aguinha. Né? Sem querer, depois que você solta, para voltar aquilo dentro da boca não dá mais, né? Quantas vezes a gente falou uma coisa, seja com o filho, a moçada, com quem for, né? Falou, aí para voltar aquilo não dá mais, não dá para pegar e trazer, não tem jeito, né? Que pai nunca se sentiu derrotado, desanimado e incapaz na criação dos filhos? Que pai? Até com bebê já sente isso, né? Às vezes, nossa, incapaz. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer certo? Né? Será? Que pai que nunca se sentiu assim, né? Que pai nunca ficou sem resposta diante das dificuldades, né? Na criação de filhos. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Mas a graça. Tá difícil, né? Filhos crescem, né? E fazem escolhas. E apesar das vezes a gente criar nos caminhos do Senhor, o pastor Vinícius falou isso aqui, domingo passado, domingo retrasado, não sei. Achei muito interessante a palavra dele.
né? Eles crescem, às vezes você ensina nos caminhos do Senhor, mas eles fazem escolhas. E nem sempre é culpa da gente. Pode ter culpa? Pode. Pode ter parte de culpa? Pode. Mas as escolhas são deles. E às vezes a gente não tem muito o que fazer. Opa! Nem tudo que acontece com os filhos, isso é para ficar mesmo no coração da gente, para não ficar esse peso, né? Sair daqui com aquele peso, né? Nem tudo que acontece é culpa dos pais. Não é verdade? A gente tem uma missão, mas nem tudo é culpa dos pais. A boa notícia, a graça. Graças a Deus, a graça, não é verdade? Graça, agora o que é graça? Graça não é licença para pecar e negligenciar, né? Isso não é graça, nós não temos uma licença por causa da graça. É graça de Deus, é o poder de Deus, é o Espírito Santo que faz a obra. Então, a gente vai negligenciar, vai pecar, vai deixar de atuar, vai deixar de agir direito, vai deixar de buscar na palavra. Não, isso não é desculpa, tá? Mas Deus nos dá 1, 2, 3, 10, 15, 20, quanto precisar, chance para a gente acertar, né? A gente ainda está num processo e a gente ainda pode buscar, né, acertar no Senhor, mesmo que a gente esteja até agora fazendo tantas coisas que às vezes acha que não foi tão legal. A graça nos faz pedir perdão, nos faz enxergar os nossos pecados, isso a graça faz também, né? Nos levanta do desânimo, porque, gente, nos levanta do desânimo, muitas vezes a educação dos filhos causa um desânimo na gente, né? Ver o filho reagir de uma maneira que você não acha adequada, ver fazer algumas coisas, causa um desânimo muito grande. Mas acho que eu bati sem querer. Mas a graça é... Quem quer ler para mim esse texto aqui que foi para frente, eu não mandei para frente. Aqui. Graça sobre graça. João 1,16. Levanta a mão que o Dani leva o microfone. O perote aqui, ó. João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Temos recebido da plenitude do Senhor. E graça sobre graça. Como pai, como mãe, eu acho que a gente precisa de graça sobre graça para desempenhar isso aí. Porque só graça... Eu sei que a graça do Senhor é o suficiente, mas olha, graça sobre graça melhor ainda, né? Vamos buscar do Senhor graça sobre graça para essa missão aí de ser pai e mãe, tá? Que a gente possa contar com o Senhor e que a nossa família... que a nossa família ande nos caminhos do Senhor, que a nossa família tenha direção do Espírito Santo, tá? E lembra que nós temos aí na mão um barbante? Quem tem o barbante aí? Estão com o barbante? Então, a missão, para quem chegou depois, tá, gente? A missão era pegar o barbante. Ô, Dani, traz um barbante para mim, por favor. Tem que segurar nas duas pontas, ó. Eu vou demonstrar que... eu não posso sair do tapete, gente. Volta para o tapete. Estou eu saindo do tapete. Todo mundo tentou e não conseguiu, é isso? Ó, quem souber vai vir aqui ensinar. Vocês sabem aí, turminha da galeria? Não? Você consegue fazer outro desse? Eu acho que foi... Consegue? Tá bom, pode. Ela conseguiu, levanta aí, ó. Tia Laí fez também. Consegue fazer outro? Saiu, eu quero só uma laçada, assim. Você conseguiu a laçada? Eu não estou vendo. Quer vir aqui ensinar? É laçada só? Ele não sabe ensinar porque ele não sabe como fez. Eu quero só uma laçada. Ó, vou fazer para vocês verem. Ó, lembra que eu falei que a missão de pai parece meio impossível? Né? A missão de pai parece mesmo. Porque, gente, é muita responsabilidade, é muita coisa, né? Mas a gente sabe, tendo alguém para orientar, no caso aqui do barbante, serei eu, tá? No caso. Então, você coloca assim,
Cruza o seu braço. Pega aqui. Tá difícil porque não tem mesa. E solta. Ó, uma laçadinha só, um nozinho só, tá vendo? Fácil. Só uma laçada. Fácil. Não foi fácil? Tentaram fazer aí? Não, põe no colo. Ah, Leila, põe aí no colo. Eu só não pus no colo porque eu tô de pé. Tá? Oi. Eu não soltei. Ó, eu pus aqui, eu peguei. Não, o barbante está aqui, eu vou pegar agora, ó. Ó, não, ó. Sem soltar, ó. Não soltei e puxei. Bom, ficou fácil porque alguém que sabia veio aqui e ensinou, não é? Deus sabe tudo de educação de filhos. E é Ele que precisa nos ensinar. Essa dinâmica, gente, é só para lembrar a gente que a gente não sabe fazer. Mas Deus sabe. Né? Deus conhece os nossos filhos, Deus conhece a nossa família, conhece os nossos sobrinhos pelos quais a gente ora. Deus conhece e Ele pode nos ajudar a desempenhar a tarefa proposta para nós, né? Eu queria que agora a gente fechasse os olhos, baixasse as nossas cabeças e vá na fonte, vá no especialista. Vamos fechar os olhos todo mundo, buscar no Senhor. É o Senhor que pode nos dar o pulo do gato aí, nos dar o jeito certo de educar nossos filhos, de criar no temor do Senhor. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu um lar, o Senhor deu família, mesmo para aqueles que não têm filhos, ó Deus, o Senhor deu família, o Senhor deu, Senhor, um lugar bom para estarmos. E agora, especialmente, Senhor Deus, eu quero te pedir pela nossa missão tão difícil, que às vezes parece até impossível, Senhor Deus, a missão que o Senhor nos deu de paz. E te pedimos, Senhor, que o Senhor é que planejou tudo isso, que o Senhor nos ajude, porque nós somos incapazes, nós somos imperfeitos e certamente nós não vamos fazer direito. Te pedimos, Senhor Deus, a tua boa mão. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja na condução dos lares aqui, Senhor, de cada um que está aqui hoje, dos lares da nossa igreja, Senhor, sejam fortalecidos e assim a tua igreja seja fortalecida também. Te pedimos sabedoria, te pedimos, Senhor, direção do teu Espírito Santo e te pedimos, Senhor Deus, que cada um aqui desenvolva uma vida de intimidade com o Senhor, para que consiga, Senhor, passar isso para cada filho, Senhor, para cada sobrinho, cada lar, Senhor. Muito, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda, Senhor, porque somos incapazes. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, pessoal. Deus abençoe. Abençoe o dia.